Assista agora Telescópio. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET e também para o site tvitap.com.br, tvitap.com.br. Você, telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, entre em contato conosco através do número 3527-8099 e faça as suas perguntas aos nossos convidados. Você também pode interagir conosco através do WhatsApp, o número vai aparecer abaixo do seu monitor. Então você pega o WhatsApp, manda sua mensagem de texto para nós ou seu áudio, que nós teremos o prazer em colocá-lo ao vivo aqui em nosso programa. E você também pode nos assistir através do Facebook. E no Facebook eu também estou aqui conectado, terei o prazer de colocar no ar a sua pergunta. Também queria, antes de apresentar os meus convidados de hoje, queria lembrar vocês, telespectadores do programa Telescópio, que a partir do próximo dia 7, a TVI estará somente no canal digital. Então, só pelo canal 8 você poderá assistir pela NET o programa Telescópio e toda a programação da TVI. Então, você que ainda não tem o codificador, basta você ligar para a NET ela vai vir, ela vai trocar o seu aparelho e você poderá nos assistir pelo canal 8 da NET. Então, entre em contato com a empresa, peça o seu novo aparelho e você poderá continuar nos assistindo aí, mas aí apenas pelo canal 8. Hoje no programa, no primeiro bloco, irei conversar com a pedagoga Tatiane Iacone, ela que é vice-presidente do Conselho Tutelar de Itapetininga. E no segundo bloco vou conversar também com meu amigo Jovir Filho, que também é apresentador dessa casa no programa Pausa para Educação. Então, um bate-papo muito interessante hoje aqui, imperdível no programa Telescópio. Mas antes de iniciar aqui a nossa entrevista, deixa eu dar uma boa tarde para a Tatiane. Tatiane, bem-vinda ao programa, boa tarde. Boa tarde, Maurício, tudo bom? Tudo jóia. Então, mas antes de começarmos o nosso bate-papo, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Peço desculpa a vocês, a minha voz também de pato hoje aqui, mas é um pequeno resfriado, mas nada que impeça de estar aqui entrando no celular e levando para você um pouco de informação sobre a nossa cidade. E por falar em informação, vamos às notícias de Itapetininga. Sexta-feira, dia que sai a versão impressa do Jornal Correio. Amanhã sai a versão da Folha. E o Correio destaca aqui em sua matéria de capa. Deixa eu pegar aqui o jornal e mostrar para vocês. O jornal está fresquinho nas bancas de jornais. O jornal destaca aqui: cartão de material escolar pode ser cancelado após orientação do TCE. O cartão de material escolar, projeto da prefeita Simone Marqueto, previsto para ser implantado a partir do segundo semestre na rede municipal, pode ser cancelado após orientação do Tribunal de Contas de São Paulo. Então, outras notícias aqui do jornal: servidores reivindicam reajuste maior que 5%. E Câmara pede redução de cargos na Prefeitura. Conversamos bastante nessas últimas semanas sobre esses assuntos
E à medida que eles forem discorrendo aí ao longo dos dias na Câmara Municipal, nós traremos todas as novidades a vocês, telespectadores aqui do programa Telescópio. Tatiane, boa tarde novamente. A minha primeira pergunta para você é: o que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, ele é um órgão que que trabalha com a garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, ele trabalha garantindo que não haja nenhuma violação de nenhum direito que as crianças têm, que está previsto na Constituição e no ECA. O Conselho Tutelar, ele é um órgão municipal, né? Cada município tem o seu, ele é regido pela Constituição, mas cada cidade tem o seu, é mais ou menos assim? Exatamente. A cada 100 mil habitantes, são eleitos 5 conselheiros, né, para estarem atuando com a garantia desses direitos. Hoje, para garantir esses direitos, o nosso Conselho Tutelar trabalha com quantas pessoas? Qual a estrutura que vocês dispõem para atender o nosso município? Nós trabalhamos com 10 conselheiros, então são 2 conselhos, né, que atuam de forma unificada, e esses 10 conselheiros atuam pela região inteira de Itapetininga, incluindo os bairros mais afastados e o centro da cidade, as localidades mais próximas. São várias as atribuições, né, do Conselho, mas a primeira que eu queria falar a respeito, a gente sempre escuta falar sobre os pais, por exemplo, que os filhos, refazendo a minha pergunta, os filhos que têm faltas excessivas na escola, os pais acabam recebendo uma notificação. Como é que funciona e como que se relaciona as escolas e o Conselho Tutelar nesse sentido? As escolas, elas notificam o Conselho Tutelar quando há alguma violação de direitos, seja tanto de evasão ou qualquer outra que aconteça dentro da escola, né? Enquanto a criança está dentro da escola, é responsabilidade dela garantir esses direitos. E quando existe a evasão escolar, esse direito está sendo negligenciado. Tá? Então, a escola ela entra em contato com o Conselho Tutelar via ofício, depois dela tentar todos os contatos possíveis com o pai, ou seja, depois de esgotadas as possibilidades da escola, tentar entrar em contato, tentar resgatar esse aluno, é enviado um ofício para o Conselho Tutelar informando. Diante desse ofício, o conselheiro começa a atuar sobre a situação. Então, os pais são notificados ou recebem visitas, né? Depende da situação em si. E através dessa visita ou notificação que eles têm que comparecer até o conselho, eles são orientados e advertidos. Havendo reincidência sobre a situação, a atitude tomada podem ser via 2 caminhos. Boletim de ocorrência, porque abandono de intelecto, ele é crime, né? Então, independente da criança falar que não quer mais ir na escola, é obrigação do pai e da mãe garantir que esse direito também não seja violado pelo próprio infante, tá? Então, eles recebem orientações, advertência, não havendo aderência, é aberto um boletim de ocorrência ou feito encaminhamento para o Poder Judiciário tomar as medidas e responsabilizar os responsáveis sobre esse ato. E uma notificação, nesse caso, o pai ele já é nessa parte jurídica, já é como é que eu posso explicar isso? O BO já é feito ou há uma sequência, por exemplo, há um limite de advertências que faz com que outras ações sejam tomadas pelo Conselho? Depende muito da situação, né? Se for uma situação recorrente, obviamente vai ser aberto o boletim de ocorrência porque há uma certa emergência em atuar sobre a situação, né? Mas nem sempre que o pai ou a mãe, os responsáveis são chamados até o conselho, é porque eles vão ser advertidos ou porque eles vão receber alguma punição. Às vezes as pessoas têm uma imagem errada do conselho nesse sentido. O conselho está ali para garantir que essa violação de direito não aconteça. Porque às vezes ela acontece até mesmo por falta de informação dos pais ou porque os pais estão precisando de alguma ajuda em relação àquele jovem, àquele adolescente ou àquela criança. Tá? Então, o primeiro chamamento ou a primeira visita é realmente para conhecer a família,
né? Então, assim, a intenção do conselho não é punir, é buscar soluções para que não ocorra mais esse tipo de negligência. A punição é no último... É a última instância, é quando realmente a gente não conseguiu a aderência dos responsáveis, quando foi tentado todos os encaminhamentos de todas as formas, aí a gente abre o boletim de ocorrência. E esse problema da evasão escolar aqui em Itapetininga é algo comum ou é algo raro? Qual é a análise que você faz sobre isso? Na verdade, né, não deveria, mas é algo assim bem recorrente que acontece, né? Então, assim, todos os dias, quase todos os dias, nós recebemos notificações das escolas informando sobre a questão de, principalmente agora no primeiro semestre, que já dá para ter uma noção, que já extrapolou o limite de faltas que poderia dar naquele tempo. Né? Então, eles já notificam de forma imediata para que não haja uma situação de, no segundo bimestre, ou deixar para acontecer no último bimestre a situação, porque daí já não há como recorrer, não há como amenizar o impacto que já foi causado. E, infelizmente, acontece, na verdade, por falta de informação da população. Né? As pessoas acham que talvez se eu deixar meu filho só trabalhando ou se meu filho não quer ir, eu não tenho que atuar firmemente. Existe uma distorção, né, de valores. Eu mando na escola para educar. Não, os pais têm que estar cientes que a educação vem da casa, a instrução é escolar. Né? Então, por causa dessa inversão de valores, acabam tendo reincidência em algumas situações de evasão escolar. Mas isso vale tanto para a escola particular como para a escola municipal ou estadual. O procedimento é o mesmo. Outra atribuição do Conselho é relacionada à questão dos maus tratos a crianças, jovens e adolescentes. Como é que funciona? Como que se eu... Vou me colocar como exemplo. Se eu sei de um caso de maus tratos a uma criança, como que eu devo proceder? É no conselho que eu devo denunciar inicialmente? Ou devo ir à polícia? Como é que funciona isso? Tá. Existe a lei do sigilo, que o pessoal às vezes desconhece ela e fica com receio de denunciar. Então, qualquer denúncia de maus tratos ou violação de direito, ela pode ser feita através do Disque 100 ou através do telefone do Conselho Tutelar, e ele pode ser anônima ou não. Isso é uma opção da pessoa, tá? Porque assim, chegando à denúncia, não quer dizer que o Conselho vai diretamente intervir, quer dizer que o Conselho vai verificar a situação que está ocorrendo, para a gente também entender se há veracidade nessa denúncia, porque infelizmente algumas pessoas utilizam de má fé e fazem denúncias que não têm procedência, ou às vezes fazem denúncia para se beneficiar de alguma situação judicial. Então, assim, o que a gente pede é bom senso da população, que se realmente houver necessidade de haver uma denúncia em relação a maus tratos ou qualquer outro tipo de negligência contra criança ou adolescente, isso aconteça ou através do Disque 100 ou através do telefone do Conselho, podendo ou não ser identificado, mas fazer isso de uma forma responsável. O que poderíamos caracterizar como maus tratos? Ele pode ser agressões verbais, né? Porque você está agredindo psicologicamente a criança, física e até mesmo o abuso, tá? Então, assim, quando eu negligencio a saúde, quando a criança está em situações de saúde precária, não tem um acompanhamento, falta de higiene na casa. Essa era uma questão que eu ia trazer. Isso, a questão da falta de higiene não quer dizer que o Conselho vai punir aquela família, quer dizer que o Conselho vai passar algumas orientações, porque a gente também tem que entender a realidade que cada família tem. Né? Então, às vezes você vai numa situação, por exemplo, de uma notificação da questão de negligência de saúde e você vai de higiene e você vai constatar que o quê? A família está sem condições de própria subsistência. Daí o Conselho vai fazer o quê? Ele vai dar os encaminhamentos para os órgãos de proteção também, CRAS, CREAS, né, para a gente ver o que a gente pode auxiliar a família, porque às vezes a questão da higiene precária é porque aquela família está sem água, sem luz, né? Então a gente tem que entender melhor essa situação antes de ir punindo as pessoas, né? E aí, nesses casos também, os pais, vocês são dois tipos de abordagem. A primeira, vocês vão até
a casa e também os pais, eles vêm até o conselho? Como é que funciona isso? Isso, depende da denúncia, né? Se for uma denúncia, principalmente que aconteceu exatamente no mesmo dia em que a denúncia chegou, nós temos 2 viaturas que atuam na parte externa, tanto com visitas como atendendo essas emergências, né? Dependendo da ocorrência que aconteceu no dia, o conselheiro já é deslocado até o local para fazer essa verificação. E também depende muito da denúncia, né? Porque às vezes a denúncia chega que acontece na parte da noite, né? Então daí já não é um horário que as nossas viaturas, que as 2 viaturas estão disponíveis, e sim o plantonista. Agora deixa eu perguntar para você. Observado, né, analisado, já constatado maus tratos ou violência sexual, violência física, vocês, quando que ou quem decide separar a criança dos pais? Tá. Na verdade, para constatar algumas coisas, a gente precisa do IML, esse exame feito por um perito. Tá? Então, se existe alguma situação que pode ser comprovada na questão de violência física, né, seja ela por agressões ou o próprio abuso, de imediato é aberto o boletim de ocorrência. Tá? Se o agressor, se o suposto, né, agressor está na mesma residência que a criança ou adolescente, ele é afastado através de um termo de responsabilidade fornecido pelo conselho. Ele tem que se afastar daquela criança, daquele adolescente, pelo tempo em que o inquérito policial vai correr. Porque o IML vai comprovar se houve ou não essa agressão e existe um inquérito policial que tem 90 dias para ser encerrado. A partir do momento que o suposto agressor está na mesma casa, ele é afastado. De que forma? Através dessa criança sendo colocada em família extensa ou da própria medida protetiva que vai ser fornecida na delegacia. Família extensa seria colocar essa criança na casa de um parente, por exemplo? Isso, algum parente próximo, uma madrinha, alguma pessoa que a criança também tenha afinidade para que isso não seja mais um transtorno na vida dela. Mas aí o que garante, por exemplo, essa segurança? A gente sabe que às vezes há casos que pais eles não aceitam, né, essa situação. Como que é feita essa análise de quando vai para um abrigo ou quando vai para a casa de um parente? O abrigo, ele é a última instância que o Conselho Tutelar vai recorrer. Por quê? É feita toda uma investigação social das pessoas que estão dispostas a ficar com aquela criança, no caso de acolhimento. Quando há caso de agressão e de ter que afastar temporariamente do lar aquela criança, também essa criança é questionada, a gente vai avaliar quais são as pessoas que ela tem mais afinidade para a gente fazer o contato, porque ela tem que se sentir à vontade onde ela está. A mesma coisa com o acolhimento. Se há necessidade daquele acolhimento de imediato, ele é uma situação emergencial, a gente vai buscar primeiro as pessoas que essa criança tem afinidade, entrar em contato com essas pessoas para ver qual é a disponibilidade delas. Antes disso também a gente faz uma investigação social, né, que não seria bem uma investigação, é uma visita para ver se aquela pessoa tem estrutura mínima para estar recebendo e garantindo os direitos daquela criança que já foi violado, garantir que não haja mais um direito violado. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Crianças que vivem, né, moram nas ruas, é uma situação de violação? E qual é o papel do conselho nesse contexto? Sim, é uma situação de violação, né? Porque ela não está sendo garantido o direito à moradia, né? Ela está em condições precárias. Em Itapetininga, dificilmente a gente vê essa situação, mas em caso de comprovada a situação de rua, a gente também vai fazer a busca da família, né? Não encontrando essa família, vamos fazer a busca da família extensa e também proceder da mesma forma. Em último caso, o acolhimento, que sempre há outras soluções que não vão gerar um impacto tão grande quanto o acolhimento, porque a gente não sabe qual vai ser o impacto psicológico nessa criança, né? Então a gente tem que garantir que esse direito não seja violado. Por exemplo, quando eu morava em São Paulo, né, infelizmente tem coisas que acabam se tornam comuns aos nossos olhos que deixam de incomodar como deveriam, que era o fato de eu ver algumas crianças vendendo balas no farol ou no metrô.
E essa situação eu me deparei esses dias até aqui na cidade, no farol, e eu fiquei, né, daí me veio a questão, nossa, né, em São Paulo, às vezes quando eu estou lá, acaba por ser mais comum, né, mas aqui isso me deu um outro olhar. O conselho também, ele tem que incidir nesse tipo de situação? Sim, porque além de tudo, a gente não sabe se essa criança está numa situação de rua e ela está exercendo também um trabalho infantil, dependendo da idade que ela tem, né? Então, até os 12 anos ela é uma criança e a partir dos 12 ela é um adolescente já. Independente disso, a gente tem a legislação que fala que o adolescente a partir dos 14 anos pode estar trabalhando na condição de jovem aprendiz, né? Então, assim, quando constatada essa situação, ou por exemplo, se a população encontrar essa mesma situação, até mesmo você, ela tem o direito de fazer essa denúncia através do telefone do conselho ou até mesmo do Disque 100. É legal especificar os horários para a gente poder fazer uma busca, porque às vezes o carro do conselho tutelar chega até o local, as crianças vão se evadir. Sim. Né? Até a gente se programa para a questão da abordagem e tudo mais. Já aconteceu um caso ou outro da questão de estar no semáforo vendendo, e geralmente são crianças que estão fazendo isso para ajudar no sustento da família, tá? Então, nós enquanto conselhos vamos entender qual é a situação dessa família, orientar e advertir e fazer alguns encaminhamentos, porque essa criança também pode ser encaminhada para algum projeto. Só que a aderência desse projeto que a criança vai ser encaminhada é aderência voluntária, porque a obrigatoriedade seria dela não estar fora da escola. E às vezes ela está atuante na escola e no outro período ela se utiliza desse tempo para fazer essa venda nos semáforos, mas o conselho atua assim. Você falou, né, dessa interação com outros projetos. Hoje, quem são os parceiros do Conselho Tutelar aqui de Itapetininga? Na verdade, assim, todo órgão de proteção à criança e adolescente é parceiro do Conselho Tutelar. Uhum. Os CRAS, os CREAS, os projetos existentes na cidade, o próprio PAT, que ele tem um programa hoje que se chama Time do Emprego, onde nós encaminhamos alguns jovens que demonstram interesse, porque nós também temos que avaliar qual vai ser a aderência daquele jovem, daquele adolescente nesse projeto? Será que esse perfil dele se encaixa? Também depende da vontade que ele demonstra em fazer o projeto, porque como eu disse para você, ele não é a aderência voluntária dos projetos, né? A obrigatoriedade é estar em período escolar e no contraposto, ele estar executando algum projeto é voluntário, é da parte de aderência ou não dele e da família. A gente escuta muito o pessoal falar, ou quando vemos situações, por exemplo, dos jovens hoje na praça, tivemos aquele problema antigamente aqui próximo ao shopping, do rolezinho que a turma falava. Qual que o Conselho tem alguma atribuição mediadora nesse tipo de ação dos jovens? A fiscalização de bares e locais que recebem jovens e adolescentes, né, menores de 18 anos, não é atribuição do Conselho Tutelar, tá? A nossa atribuição é a fiscalização de órgãos que atendem essa criança, esse adolescente. Por exemplo, instituições, projetos, o próprio CREAS, que faz esse atendimento, o CRAS. A gente faz a parte de fiscalização dos serviços requisitados, que vão atender os direitos dessa criança e desse adolescente. Em contrapartida, quem atua em ato fracional seria a Polícia Militar e a Polícia Municipal. Não tem essa, vamos chamar assim, essa atribuição de polícia, né, o Conselho? Não, até porque a gente não tem força coercitiva, né? Nós apenas damos encaminhamentos e fazemos algumas solicitações judiciais. Então, assim, fica uma visão... a gente tem a parceria, lógico, com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal, né, para estar atuando, principalmente nos plantões. Porém, a parte de estar fiscalizando
o local onde esses adolescentes estão, seriam a própria prefeitura que teria que fiscalizar o alvará de funcionamento e tudo mais. Nós, enquanto conselhos, nós passamos orientações para aquele local, né? Então, o proprietário, ou pode ser que seja em visita, ou até mesmo sendo chamado até o conselho, ele vai receber orientações de que os menores de 18 anos que fizerem uso de bebida alcoólica ou situações parecidas dentro do seu estabelecimento, a responsabilidade é do próprio proprietário. Então, a partir do momento que ele vende ou fornece para algum adolescente menor de 18 anos, ele está cometendo um crime. E isso é passivo, né, de ocorrências judiciais mesmo. Vamos pensar assim, o número de ocorrências que hoje ocorrem em Itapetininga, comparados a cidades do mesmo porte, é maior, é menor? Que avaliação que vocês, os conselhos, fazem? A gente não tem esses dados comparativos de cidade para cidade, né? O que a gente tem são os nossos dados, que a gente está alimentando o sistema aos poucos, e o que a gente vê bastante em Itapetininga é a questão das pessoas não entenderem, talvez, a atribuição do conselho, né? E não filtrarem tanto as denúncias que fazem. Tá? Então, assim, se eu tenho um mal-estar com o meu vizinho, eu acabo denunciando porque, de certa forma, eu quero prejudicá-lo, mas não seria uma situação de risco, né? A vizinha apenas gritou com a criança e, por um momento de estresse dela, aí quando a gente vai verificar a situação, não é recorrente e tudo mais, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que a gente tem bastante de casos que chegam no Conselho Tutelar, infelizmente, hoje em Itapetininga, é a questão do abuso sexual. Essa questão do abuso sexual também é mais difícil, né? Tanto, acredito, para vocês do Conselho trabalharem, né? Lidarem com essa situação, mas também até da própria criança vir a denunciar esse abuso, né? Porque estudos comprovam que a maioria desses abusos são dentro das próprias casas, né? Isso. A dificuldade é que venha a público, né? Que dê publicidade para que o autor seja punido. Porém, o que a gente orienta? Que os pais devem ter muito diálogo com essas crianças, com esses adolescentes. Mas nem sempre a porta de entrada vai ser a família. Às vezes essas denúncias podem ocorrer através de postos de saúde, da própria escola, de um vizinho que relata uma situação suspeita. Então, na verdade, quando a gente fala na proteção e garantia dos direitos dessa criança, desse adolescente, a gente tem que entender que é um dever da população colaborar com isso, né? É um dever do ser humano estar contribuindo para que essas denúncias cheguem à tona e sejam tomadas as devidas providências. Deixa aqui a participação da internet. Olha só a participação lá do João do Tigre. Um abraço especial para o João. João, um abraço aí. Ele nos escreve aqui: eu quero agradecer o trabalho maravilhoso que o Conselho Tutelar está desenvolvendo em nossa cidade. Parabéns. Obrigada. Aqui também a Simone, um abraço para a Simone, um abraço para o Ronaldo, também o Ronaldo que é da nossa querida banda municipal. Boa tarde, Maurício, boa tarde a todos. Boa tarde, Simone, boa tarde, Ronaldo. Agora eu queria perguntar para você uma outra coisa ainda dentro desse contexto da violência sexual. As próprias crianças, os próprios adolescentes, eles podem vir a fazer essa denúncia via conselho? Às vezes, porque essa questão sexual acho que a questão do medo, da vergonha, isso limita muito a vir fazer essa denúncia, né? Porque acredito eu que ocorra muito mais situações do que se temos registro. Sim, com certeza. O próprio adolescente ou a criança pode vir fazer a denúncia, ele também pode se abrir com alguém dentro da escola e o próprio colega, ele pode se sentir à vontade para fazer essa denúncia, né? Porque o que acontece muito com as crianças? Elas não conseguem dialogar na casa onde ocorreu essa situação e elas acabam se abrindo com alguns coleguinhas da própria sala de aula. Então, por isso que é bastante importante o diálogo entre os pais, né? Porque às vezes aquela criança sofreu um abuso, o coleguinha está sabendo e ele tendo diálogo em família, tendo essa abertura de estar conversando com os seus pais, ele pode estar relatando essa situação de risco que o colega está vivendo.
Isso já ocorre bastante, por causa exatamente dessa instrução que a gente faz, que nós fazemos algumas palestras em parceria com as escolas, exatamente para dar essas orientações. Maravilha, antes de continuarmos o nosso bate-papo, vou chamar aqui os nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural, Bolsacreto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos de Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é oferecimento da Bolsacreto e também do Plano Familiar Camargo. Continuando aqui o nosso bate-papo com a vice-presidente do Conselho Tutelar de Itapetininga, Tatiane, queria trazer uma situação relacionada ao acolhimento, né? Você falou o acolhimento, isso acontece depois, né, de um processo extenso aí. Mas ratificada essa situação, qual que é o suporte que é dado inicialmente para a criança, para o adolescente, e também se há esse tipo de suporte para os pais também? Sim, a gente faz os encaminhamentos psicológicos, né? E encaminhamentos também que vão ser feitos na questão de saúde e educação vão ser feitos em relação a essa criança, né? A intenção nunca é acolher, tá? A intenção é sempre deixar a melhor situação possível para aquela criança para se desenvolver plenamente. Não achando nenhuma situação em que ela possa ser colocada em família extensa, a última opção vai ser realmente o acolhimento institucional, tá? O acolhimento institucional não quer dizer que a criança vai ficar abrigada até os 18 anos. Enquanto isso ocorre, a própria instituição que está abrigando a criança vai fazer um trabalho de fortalecimento de vínculo para que aquela família possa vir a ter possibilidade de receber aquela criança novamente. A não ser que realmente seja uma família que exponha aquela criança a situações de risco graves e não haja aderência a nada, aí realmente essa criança ela vai ser encaminhada para a destituição do poder familiar. Aí ela pode ser adotada. Caso contrário, é feito um trabalho da própria instituição que ela está abrigada para refortalecer esse vínculo, para a criança não se sentir abandonada, e os encaminhamentos psicológicos são feitos o tempo inteiro. E com os pais, como que é feito esse trabalho? É através de reuniões, a própria instituição reúne os pais, libera e estipula visitas para essas crianças, esses adolescentes. Só desculpe cortar, então, uma criança que esteja acolhida, ela continua às vezes tendo uma visita conforme, né, a gravidade. Sim. Não há um rompimento total do vínculo quando a criança é acolhida, né? Exatamente. E aí, agora deixa eu também entender, e aí esse trabalho é feito por psicólogos ou são os próprios conselheiros que fazem essa mediação? A criança, ela estando abrigada na instituição, a responsabilidade torna-se da instituição. O conselho apenas vai fiscalizar se essa instituição está realmente atuando da forma que deveria ter atuado, né, conforme a legislação, fazendo fortalecimento de vínculo, reuniões com os pais, né, liberando essas visitas quando não há nenhum impedimento desses responsáveis terem contato com essa criança e esse adolescente. Então nós vamos fiscalizar a situação dessa instituição. Essa instituição está realmente trabalhando de forma que essa criança possa voltar ao seio familiar, de forma que essa família esteja preparada para recebê-la. Então é essa fiscalização que o Conselho Tutelar pode atuar. Então, o contato com a família é a instituição que vai fazer. É um trabalho bem multidisciplinar, pelo que eu estou entendendo, né? Porque tem a instituição, o conselho, o próprio poder judiciário, né? Isso, a gente sempre trabalha em conjunto, né? Tanto CREAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que vai estar auxiliando essas famílias nas questões, né, de sanar mesmo esses problemas que elas possam ter em relação à parte social em si, né, o CREAS também, o Conselho Tutelar
e a instituição. Então, é um círculo realmente são instituições unidas para a garantia de direito dessa criança e desse adolescente, ele estando abrigado ou não. E na questão da drogadição, por exemplo, quando eu observo esse tipo de situação, também eu posso, através do conselho, vir fazer uma denúncia? Pode sim. Toda denúncia que chega até o conselho, ela é verificada, tá? Então, assim, independente da situação, seja ela menor ou maior gravidade, ela tem que ser verificada. Então, dependendo da gravidade, é o conselheiro externo que vai, dependendo da gravidade, ela é distribuída para que algum conselheiro possa acompanhar a situação da criança, do adolescente e da família em si, tá? Na situação de drogadição, nós vamos entrar em contato da mesma forma, notificar ou fazer visitas, e através de constar da situação, a gente tem os encaminhamentos para os centros de tratamento, tá? A gente tem o CAPS, que é especializado em álcool e drogas, temos CAPS especializados em atendimento infanto-juvenil. Então, os encaminhamentos são dados bem direcionados. Se é um caso de drogadição, é o CAPS-AD que vai ser acionado para estar recebendo aquele adolescente e também fazer um trabalho com a própria família, para ela entender quais são os comportamentos, como que ela vai ajudar aquele adolescente a sair dessa situação de drogadição. Quantas instituições de acolhimento temos hoje aqui em Itapetininga, Tatiane? De acolhimento nós temos 4. Nós temos o Nosso Lar, o CEMEIA, o GAAD e a Casa da Criança. E é um número suficiente hoje para atender essa demanda? Que análise que você faz dessa estrutura social hoje de Itapetininga? Hoje a demanda é atendida de forma suficiente, tá? Porque exatamente dessa busca que a gente faz da família extensa. Então, assim, as crianças que vão ser acolhidas é exatamente aquelas que não há probabilidade da família extensa ou não tem família extensa, tá? Ou a família extensa oferece algum tipo de risco para aquela criança e aquele adolescente. E, por exemplo, também, um acolhimento não é possível, por exemplo, não tendo essa vaga, uma criança ir para outro município. Isso é ilegal? Não, isso é ilegal. O município, ele atende os munícipes, né? Então, assim, todos os fatos que ocorrerem nesse município têm que ser atendidos nele. Graças a Deus, a gente não tem esse problema de não ser recebido a criança ou adolescente, mas existem legislações que garantem a obrigatoriedade da instituição estar recebendo aquela criança, aquele adolescente em situação de risco. Sei que vocês fazem parcerias também com outros projetos, diversos projetos, e um deles é agora com a reabertura da Casa do Adolescente. Qual que é a importância dessa parceria? O pessoal envia para a gente, né, seja projeto particular, municipal ou de próprias ONGs que existem na cidade, eles enviam os projetos que têm e comunicam a quantidade de vagas, né? A gente entendendo que aquele adolescente tem perfil para aderir àquele projeto, nós fazemos um encaminhamento, né? E graças a essa parceria, as instituições, elas acolhem muito bem as crianças que são encaminhadas pelo conselho. O que talvez fique um pouco vago é a situação dos LAs, as crianças adolescentes que estão em liberdade assistida. Mas a gente já está buscando mais parcerias para fazer encaminhamento para alguns projetos que profissionalizem e tudo mais. Mas, na verdade, não seria nenhum problema de no município não ter nada que atenda. Às vezes, existe um problema de aderência do próprio adolescente, que, como eu disse para você, os projetos são voluntários. A gente não consegue obrigar uma criança ou adolescente a participar de um projeto, por mais que ele venha trazer benefícios para ele. Nesse caso de liberdade assistida, por exemplo, o Conselho tem alguma atribuição? Sim. O Conselho Tutelar vai garantir que nenhum outro direito seja violado, independente de ser uma criança ou adolescente de liberdade assistida ou uma criança que teve seu direito violado por qualquer outro motivo, nós vamos garantir o direito. Que direitos são esses que a gente vai garantir? A vaga escolar, né? A questão de saúde. Então, assim, os princípios básicos mesmo para garantir que esse adolescente, essa criança tenha uma estrutura de desenvolvimento com a garantia mínima desses atendimentos, né?
E quando também nesses casos de liberdade assistida, percebe-se que as famílias não têm condição novamente de receber esses adolescentes, como que vocês, refazendo a minha pergunta, como que vocês agem nessa situação? Na verdade é assim, os pais têm que entender que independente, que condições seriam muito relativo, né? Se eu tenho um filho, eu tenho obrigações, direitos e deveres para com ele até que ele complete a sua maioridade, tá? Então, quando ele sai, já sai com uma ordem judicial para que essa família receba, e ela vai receber toda uma estrutura de acompanhamento psicológico, grupos familiares para estarem desenvolvendo essas questões de aceitação, de como lidar com esse adolescente, com essa criança, tá? No caso, por exemplo, da adoção, né, dessas crianças que estão acolhidas, vocês também participam de alguma forma nessa intermediação entre as crianças e a nova família que irão adotá-las? Não, seria a instituição mesmo que a criança está acolhida, né? Chegam as ordens judiciais e ela vai fazendo esse contato. Então, assim, é o Poder Judiciário que executa, né, essa questão de adoção, e a instituição que ela está acolhida é que vai acompanhar. Tanto que quando a criança sai da instituição, ela ainda é acompanhada pela própria instituição por mais 6 meses, porque seria questão de adaptação à nova família. Tatiana, eu queria agradecer a sua participação conosco hoje aqui no programa Telescópio, mas queria que você novamente reforçasse, né, o contato, né, o telefone para quem quiser fazer uma denúncia, para quem também eventualmente está com alguma dúvida, né, que a gente não conseguiu sanar aqui no programa, também entre em contato com vocês. Tá. O Conselho Tutelar ele fica hoje na rua Benjamin Constant, número 568, no centro da cidade. Fácil acesso para todo mundo, e nós atendemos pelo telefone 3271-7140. As denúncias podem ser feitas anonimamente e podem ser feitas também via Disque 100, tá? Sempre lembrando que quanto mais informações eu tiver para que o Conselho possa realmente constatar a situação, como nome do agressor, nome da criança, endereço principalmente, como o nome da rua e número, ajuda bastante, né? Então, as informações completas para que o Conselho realmente possa chegar no local correto, tá? Pontos de referência. Então, assim, quando for buscar fazer uma denúncia, fazer essa denúncia da forma mais completa possível para ajudar a gente a atuar realmente no local correto da situação, né? Eu agradeço, Maurício, a oportunidade mais uma vez de estar aqui explicando para a população e avisar a todos que nós estamos abertos das 8 às 5 horas da tarde e nós todos serão muito bem recebidos para tirar qualquer dúvida e informação. Nós estamos lá para receber a população de Itapetininga. Obrigado, Tatiane. No próximo bloco vamos falar com o professor Jovir Filho, que é também aqui apresentador do nosso programa Pausa para a Educação. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos de Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Mas agora vamos fazer uma pausa para a educação com meu amigo Jovir Filho. Jovir, bem-vindo ao programa Telescópio, uma boa tarde. Boa tarde, Maurício, boa tarde ao telespectador. Obrigado pela oportunidade, mais uma oportunidade aqui na TV de discutir educação, né, de falarmos sobre educação. Eu vou inverter a minha pauta aqui, do que eu separei para a gente bater um papo, e vou trazer a primeira situação. Como é que você vê hoje, você acha a ação do governo federal de fazer o Enem em 2 dias, como é que você viu, como é que você enxergou isso? Eu acho que foi uma ação coerente. Na verdade, isso já deveria ter acontecido há muito tempo, porque normalmente as provas de vestibular, elas têm... Eu trabalho com preparo de vestibulando já faz, tá aí há 10 anos que eu estou com dedicação praticamente
constante trabalhando com vestibulandos. E um aspecto muito significativo é o aspecto emocional da prova. E se você junta um mês de outubro, né, que normalmente é a prova do Enem, que já estamos caminhando para um clima mais quente, uma coisa mais alta temperatura, e daí você acaba tendo esse emocional. Se o aluno não dormiu bem por causa de ansiedade, e ele tem que enfrentar 2 dias de calor e de prova, né? Isso afeta muito, muito, muito a parte, o emocional que já vem abalado, afeta a condição física do aluno. Então, é um desgaste muito grande para 2 dias seguidos. Então, é coerente, já deveria ter acontecido isso há muito tempo, na verdade. Agora vamos falar um pouco sobre essa reforma, né? Recentemente, aí, o governo federal ele aprovou uma reforma na educação, né? Uma reforma no ensino médio. E, né, dentro dessa reforma, ela propõe retirar algumas disciplinas, mas também aumentar a carga horária das escolas públicas. Como é que você enxerga essas alterações? A questão da reforma, a gente está em tempos de reforma, nessa ebulição que está o país, né, Herman? A reforma, é inegável que precisamos de uma reforma da Previdência, é inegável que precisamos de uma reforma trabalhista, é inegável que precisamos de uma reforma da educação. A educação, talvez, de todas as reformas, a mais necessária é da educação. Porque se a gente pensa a educação como um elemento transformador da sociedade, e daí vai incidir na saúde, vai incidir no trabalho, vai incidir na forma que os alunos, né, essas crianças, esses jovens vão chegar ao mercado de trabalho. Então, quer dizer, tudo pode estar interligado. Se a gente rever a educação, a gente pode estar pensando não só a educação. O problema, como em todas as reformas, é o atropelamento. Tá? A coisa da gente sai da ideia de alguns e não se coloca para a comunidade em geral, uma discussão mais ampla, uma coisa mais que atinja, né, a realidade do cotidiano, uma coisa que não venha exatamente de cima para baixo e possa acontecer também, né, um encontro. Você tem que ter pessoas pensando academicamente, pensando a estrutura da educação de cima para baixo, mas pegar a realidade do professor, a realidade do aluno, a realidade das escolas e cruzar essas informações. Então, que precisamos de uma reforma da educação, precisamos. Mas o problema aí relacionado com relação à educação física é um problema sério tirar a importância da educação física. Tirar o enfoque com a história, né? Você deixar uma flexibilidade. Na verdade, é um tiro no escuro que você está dando na coisa de flexibilizar, porque você não vai estar deixando que o aluno escolha realmente. Então, se disponibiliza e se disponibiliza conforme a conveniência do sistema. E aí que entra o perigo, né? Porque você mexer e não dá as plenas condições. Então, fica só uma teoria vazia e até nociva para a educação. Quais são os riscos? A gente vê uma forte influência do mercado hoje, né? Nessa reforma, ou também em planos pedagógicos, também na constituição do currículo escolar. Quais são os riscos de uma liberdade plena da educação? A impressão que se dá é que hoje se procura... no Brasil, se está no nosso país, por exemplo, mas a gente sabe que isso tem uma extensão maior, uma extensão mundial, mas é de contribuir para uma alienação social no qual o aluno é obrigado apenas pensar diante ao mercado de trabalho. Isso e o mercado de trabalho é uma coisa que está se revolucionando, né, pela informatização. O mercado de trabalho se revolucionou, a gente, até outro dia estávamos numa discussão, que a Campos Sales já não está tão cheia quanto era antes. Isso significa que está caindo vendas. Né? Antes você tinha lojas muito mais movimentadas. Não é que as vendas diminuíram, as vendas estão se deslocando para o comércio eletrônico. Né? A internet ela tem as facilidades e as pessoas podem andar pelo comércio local, vendo produtos, para ela tomar decisão na compra feita na casa, recebendo com preços muito menores por causa dos custos. Então, quer dizer,
pensar nesse mercado de trabalho imediato, que é o comércio. A indústria, ela já vem sendo transformada há muito tempo, né? A máquina, ela substitui a mão de obra de milhares de pessoas, né? Enquanto ciclo que você tenha. Então, o mercado, ele se revolucionou e a educação não olhou para essa situação. Então, acho que o problema maior, Maurício, da educação, e a gente precisa colocar o dedo na ferida, é que nós temos pessoas mal formadas desde 30, 40 anos atrás. Tá? Então, a educação, não é hoje que nós temos um problema com a educação. Realmente você destaca esse aspecto da formação, da visão que se tem, do que se quer proporcionar de formação educacional, ela é um fenômeno mundial, é internacional, porque as mudanças não acontecem só no Brasil. Porém, a proporção do Brasil, a dimensão que nós temos e a realidade que nós temos aqui, hoje ela está diretamente ligada à qualidade dos profissionais de educação. E essa qualidade, hoje que nós temos uma explosão, né? Porque antes você tinha menos gente na escola, as necessidades eram outras, e hoje você tem mais gente, as necessidades são muito mais de relação lógica, de formação de pensamento, e daí a gente consegue perceber melhor a falta de qualidade dos nossos profissionais. Então, a primeira coisa é pensar como vamos mexer de imediato na qualidade desses profissionais. Vou dar um exemplo, e não me entendam, por favor, de maneira equivocada, porque é o seguinte, eu sou da área de letras, né? Minha pesquisa é em linguística aplicada, e, por exemplo, eu venho de uma escola que a liberdade com a língua, ela é maior. Então, não é uma preocupação com a gramática normativa. Isso não significa que não respeitemos a gramática normativa. Significa que, se a pessoa... vou pegar o primeiro exemplo, o primeiro programa que o Pasquale Cipro Neto, né, o professor Pasquale Cipro Neto, fez no Fantástico, naquelas entradas dele. No primeiro programa, ele mostrou uma borracharia em que estava escrito borracharia com X. Viu, o borracheiro, quem olhou aquela placa com X e não com CH, entendeu que ali era para consertar pneu. Então, a pessoa não está lá, não vai lá para aprender língua portuguesa. Então, a comunicação, que era o objetivo daquele borracheiro, se ele escreveu com CH ou com X, ele atingiu. Porque o propósito dele é outra coisa. Então, aí seria ideal que esse borracheiro também tivesse um domínio da língua portuguesa? Talvez fosse, mas isso depende muito de cada pessoa, da visão que ele tem de mundo, da visão que ele quer ter. Então, quando você tem essa coisa que é uma liberdade com a língua, no entanto, você não tem como você ter essa liberdade total com o professor de língua portuguesa. Ele, pelo menos, ele tem que dominar essa referência. Ele tem que dominar a normativa, ele tem que saber o que é um sujeito, as classificações de sujeito, as classificações de oração. E não que para ele dominar entender os processos linguísticos. Daí um professor que em sala de aula ele tem 15 anos de prática e ele fala menos gente, isso daí é uma coisa que fere o princípio do que é esperado dele, é o domínio do conteúdo. É como um professor de física que não saiba uma fórmula fundamental. Ou o professor de matemática não domine Bhaskara, cometa erros banais de regra de 3. Então, tem coisas, então essa qualidade ela é de conteúdo e ela é metodológica. Você falou qualidade, eu até anotei aqui, você falou na questão da má formação, né, no caso dos docentes. Isso, em partes, explicaria, vou trazer uma situação de uma área, o inglês, por exemplo. A gente estuda inglês da quinta ao nono ano, não, da quinta ao terceiro, né, ao último ano, daí 7 anos, é isso? Sim, hoje em você dia... não sai falando inglês, por exemplo. Qual que é o objetivo, então, né, de você ter essa disciplina, sendo que você não sai com um domínio nem parcial dela? Muitos alunos, né? E o que é pior, né, acaba a visão que os alunos têm com relação a essa disciplina na escola, ela é deturpada. O aluno não só não aprende, como ele acaba menosprezando, ele acaba tendo uma visão pejorativa do ensino. A questão hoje em dia até tem escolas que já inserem, né, estão inserindo desde o primeiro ano.
Tá? Então, existe essa liberdade para se inserir desde o primeiro ano, então, quer dizer, não são 7, são 12 anos vendo a disciplina em inglês, né? O que não significa aprendizagem, mas mesmo quando nas escolas onde você tem uma postura mais profissional, e o professor ele tem domínio da língua inglesa, tá? E aí que entra o ponto. Muitos professores que dão aula de língua inglesa, não, é o que sobrou, tá? Por acaso vai parar ali, certo? E esse é um problema. A gente faz emendas, porque o que acontece? Quantas faculdades... eu me formei na Unicamp, e a Unicamp não tem formação específica em língua inglesa. Eu fiz dentro do meu curso, que eu preciso escolher uma segunda língua, como apoio. Tanto que eu tive a felicidade de ir trocando essas línguas. Então, o básico, por exemplo, eu pude fazer o básico de inglês, pude fazer o básico de alemão, fiz o básico de francês, e uma língua que é incomum, que eu consegui fazer o básico dela, foi o hebraico. Então, isso abriu o leque para mim. E mesmo assim, eu não estou capacitado, não estou em condições para ir para a sala de aula e ensinar a língua inglesa, porque não é só ensinar, repetir um vocabulário básico, né? Tem pronúncia, tem diferenças, né? Tem a questão de toda a estrutura de expressão dentro de uma língua. Então, a Unicamp não tem, são poucos os cursos de letras que tem, né? E os que tem, não são todos que têm plena qualidade. Então, você joga a toque de caixa pessoas que estão habilitadas, mas não têm o conhecimento para isso. E daí vira uma coisa, vamos fazer de conta que estamos ensinando, faz de conta que está aprendendo, e é aquela disciplina que não causa problema, né? Eu vou me corrigir aqui, eu falei, mas nessa situação do inglês especificamente, não é um problema só da escola pública. A gente socorre também, conheço várias pessoas, tenho vários amigos que têm filhos em escolas particulares, né? Teoricamente eles têm o inglês na grade, mas também, para completar, fazem aulas em outras escolas de idiomas, né? Sim, o meu trabalho hoje, né? Desde 2006, eu comecei a trabalhar para concursos públicos, e de repente eu me deparei que existia essa demanda paralela, que é o atendimento educacional de acompanhamento ou de aprimoramento, ou o salva-vidas mesmo, né? Que vai perder a disciplina. Reforço. É o reforço. Só que a existência, mesmo quando eu estava em sala de aula, em escola, e eu ouvi um professor dizendo, tal aluno, a gente em reunião, e o professor dizendo, tal aluno precisa de fazer aula particular. Quando um professor, ele assume dentro do seu ambiente profissional que um aluno tem que fazer aula particular, ele está decretando a falência, a insuficiência dele como professor. Então, procurar outras aulas, procurar esse reforço, como você falou, significa de cara uma insuficiência. Com relação ao inglês, ele para nós brasileiros, ele é instrumental, ele é um instrumento que pode servir como crescimento profissional, crescimento acadêmico. Tanto que você não faz um mestrado se você não tiver uma segunda língua, e normalmente se escolhe o inglês. Você não faz um doutorado se não tiver mais 2 línguas, né? Então, para a gente, ele é um instrumento importante. E, realmente, é generalizado. As escolas, e frise-se, o Estado, pelo menos, tempos atrás, né, começou um projeto, ele ainda permanece, que é oferecer em alguns polos, em algumas escolas, aula de inglês e espanhol. E acaba logrando muito mais sucesso, às vezes, do que uma escola particular, o que ela oferece. Porque o que a gente espera, a escola particular era para estar melhor preparada. Uhum. E aqui entra o ponto que a gente pode puxar, né? Hoje você destacou a questão de eu ser o apresentador do Pausa para a Educação, né, aqui na TVI. Ele é um programa que se torna importante para o contexto em que estamos vivendo. É um papel social que a TVI cumpre, que é colocar em pauta mesmo, colocar para discussão aquilo que não discutimos constantemente, que é a educação em todos os seus aspectos. E o problema da qualidade, ela não atinge só a escola pública, ela tá lastrada na escola privada também. Então, se a gente não olhar criticamente que
falta qualidade do que está sendo oferecido, eu acho terrível, como você ia dizer. O meu trabalho existir para atender dificuldades com a escola, com a aprendizagem, é triste, porque é uma falência de um sistema que, ao mesmo tempo que é o meu ganha-pão, mas é triste, né? E hoje eu tenho uma leitura privilegiada porque eu trabalho com pessoas que se formaram há 20 anos, né, que vêm para fazer concurso ou resolveram fazer vestibular agora, e pessoas que estão se formando, né, estão em processo de formação. Então eu tenho uma vasta, um leque muito grande de amostra de diferentes pessoas que estudaram a vida inteira em escola pública, pessoas que estudaram uma parte de escola pública, no final na escola particular, e quem estudou a vida inteira em escola privada, né, particular. Então ou toda pública, eu tenho alunos. Você tem uma mistura. Tem uma mistura. Então, e o que acontece hoje? Está todo mundo equiparado. A dificuldade é igual para todos. Agora, para a gente fechar esse bloco, você falou da dificuldade, né, ou da má formação dos professores, mas essa nova medida provisória, ela ratifica o notório saber como um instrumento que justifica que uma pessoa que não é formada numa área, por exemplo, eu que sou formado em jornalismo, possa vir a dar aula de química. Como que você vê? Quais são os riscos? Ou foi uma atitude acertada em trazer essa questão do notório saber para as escolas? A questão é que o professor, por exemplo, o professor formado em física, ele precisaria ter um notório saber em física para dar aula de física. Então, nós não temos esse saber. Só que eu estou citando o caso da física, porque eu comecei fazendo física na Unicamp, fiz por um tempo e adoro física. Eu amo. A física é uma paixão que eu tenho e nunca vou abandoná-la, porque faz parte do entendimento do cotidiano, entendimento, uma coisa maior na nossa vida, entendeu? Então, a física, por exemplo, deveria de ser ensinada na escola para a vida, não para um vestibular, não para provas específicas. E o que acaba acontecendo? Quem que dá aula de física constantemente? Agora, em Tapetininga, a gente tem aí o Instituto Federal, né, um grande benefício que começa a lançar para o mercado professores formados em física, mas até então a deficiência era enorme e quem tinha que dar aula de física eram engenheiros. Tá? Então, já entra essa coisa do notório saber, já acontece porque tem que acontecer. O ponto é, será que nós vamos, para ter mesmo esse notório saber, ele ser demarcado com qualidade, será que nós vamos ter que ter um programa, tivemos o mais médicos, vamos ter o mais professores? É esse que é o ponto, a gente vai ter que pensar quem são os professores, quem que vai... Sinceramente, hoje, né, a coisa da diplomação, de você ter um diploma de licenciatura, diz muitíssimo pouco. É mais ou menos como eu trabalhava na diretoria acadêmica da Unicamp, então eu recebia registros de alunos que vinham fazer como estudante especial e chineses, isso há 20 anos atrás praticamente, não vinham com diplomas na mão, porque o diploma deles eles jogavam fora. Porque o diploma na China, 20 anos atrás, já não dizia nada em termos de saber, em termos de conhecimento, né? O diploma em si acaba sendo vazio. Mas não teria que ter um crivo? Como que vai se definir? Eu tenho um notório saber, eu posso declarar isso, mas eu provar isso, está aí a dificuldade? Está aí a dificuldade. Essa dificuldade está em quem tem a titulação, né, o diploma, a diplomação para poder ser professor, e quem não tem. Então, ou a gente encara hoje essa discussão, e ela tem que ser do programa aqui do Telescópio, ela tem que ser da comunidade discutindo, né, de todas as entidades que possam discutir, e vamos pensar o que a gente quer da educação e para a educação. Definindo isso, daí é mais fácil você pensar que profissional que se encaixa, né? Porque de repente, Maurício, vamos pensar numa dimensão. Se você tem alguém, um médico, né, que esteja ou em começo de carreira ou em fim de carreira, independente, mas ele gosta de transmitir o seu conhecimento. Você pode, numa reforma de ensino, por que não poderíamos ter um médico ensinando sobre educação, saúde preventiva, falando sobre os cuidados básicos? Poderia ser também um enfermeiro, né, uma enfermeira, poderia ser. Então você tem pessoas que podem estar
que gostam da comunicação, que gostam da docência, né? No caso da enfermagem ainda tem a licenciatura em enfermagem, né? Mas o médico não tem, mas ele poderia estar trabalhando. Então, desde que tenha um modelo que a gente considere como adequado para a educação e para a escola, fica mais fácil. Maravilha, antes de continuarmos o nosso bate-papo, vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural Bolsacreto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos em Itapetininga com o último bloco do programa Telescópio, aqui com a visita do meu amigo o professor Jovir Filho. Jovir, fala-se muito, tanto a nível dessa reforma curricular, da escola integral. Resolve o problema da educação no Brasil, transformar todas as escolas em escolas integrais? Todas as escolas, eu sou extremamente crítico com relação a isso, né? Se a gente pegar, ficou conhecido o vídeo do Michael Moore, né? Sim. O documentário O Invasor Americano, em que ele passa, né, pela Finlândia, comentando sobre o que levou a Finlândia de 29º lugar, né, nas avaliações internacionais ao primeiro lugar. E o ponto mais importante é a diminuição da carga horária. Então, o aluno não fica mais do que 4 horas por dia, né? Ele não fica. O limite máximo são 4 horas. E essas 4 horas que ele fica dentro da escola, e é isso do nível fundamental, né, no equivalente que eles têm, até o nível médio que nós temos, o aluno não fica só estudando nessas 4 horas, né? Ele sai de lá muito mais como um ser humano, uma formação holística, do que alguém treinado para determinado fim. A realidade brasileira é diferente. Então, para alguns contextos, eu acho muito importante a escola integral. Vamos pegar a escola Alceu, me foge o sobrenome, eu sempre trato por Alceu Gomes, que tornou-se escola integral, tem um projeto, e o que acontece? A redução ali está quase zero, né, de gravidez na adolescência. Graças a quê? A essa iniciativa, porque você passa o dia, o professor ele tem o seu adicional, né, por isso que ele opta a ficar naquela escola, ele almoça com o aluno. Então, ele convive, ele pensa projetos com o aluno, e não são projetos tipo assim, você tem que ser isto ou aquilo. O aluno traz quais são os seus anseios, e essa conversa mais próxima mexe na formação humana. Então, se pegar por esse exemplo, a educação integral é extremamente positiva, né? Em áreas que sejam de maior risco, é importante, mas não precisa ser só. Eu acredito que hoje tem uma dimensão que e esse risco, eu estou falando, a gente pensa em termos de índices socioeconômicos, né? Mas do ponto de vista social, você tem escolas privadas que poderiam ser integrais também. Não o público, por quê? Porque os filhos não têm com quem ficar, porque os pais trabalham numa jornada cada vez mais intensa, pai e mãe. Então, a escola pode fazer parte, mas pensando num projeto maior. Tá? Então, para todos, eu acho que todo mundo, escola integral, é nocivo até. É nocivo. E essa verticalização para uma formação mais técnica em detrimento a uma formação mais crítica, quais são os riscos? Você citou o caso da Finlândia. A Finlândia, por exemplo, ela, nesse equilíbrio, ela prefere que as pessoas sejam mais críticas, até que você vê uma cobrança ou uma situação social do país, não que seja parâmetro também, cada país tem que levar outros contextos, mas a gente vê que ela preferiu mais essa formação crítica do que a formação técnica. A formação técnica, como a gente começou falando da reforma já do ensino médio, pensando na realidade brasileira, a questão técnica hoje ela está virando fumaça dada a realidade de mercado. Então você tem muitos cursos que já são ultrapassadíssimos, não deveriam existir mais, porque não tem mais o papel social
de certos cursos. Então, se você prioriza a formação crítica, embasada em leitura, e olha só, eu falei da questão da flexibilidade com relação à história, a história, ela não ensina, a história não é para você ter um conhecimento só de datas, dados, fatos históricos, mas é para você compreender o ser humano nos diferentes momentos. Então, se você dá uma formação crítica do ponto de vista histórico e geográfico, geopolítico, você tem um profissional que, mesmo na área mais técnica, possa ser melhor do que aquele que não tenha essa visão. Porque nós temos que trabalhar com resolução de problemas, né? Então, a Finlândia, né, batendo nessa tecla, ela ensina o aluno a cozinhar. Sim. E coisa básica, que precisa mesmo, as pessoas precisam saber. E às vezes precisam, e tem dimensões da vida que talvez nunca sejam tocadas, nunca sejam pensadas. Eu tenho um grupo de alunos de 15, 16 e 17 anos, em que eu trabalho questões do Enem, a gente resolve provas, mas sempre eu estou colocando assuntos que são transversais, né, que afetam todas as áreas. E de repente a gente constata que, e já é de tempo que eu venho com essa constatação, que os adolescentes não sabem sobre a transformação hormonal que acontece no seu corpo. E ninguém toca nesse assunto. E isto é uma coisa maior que incide no conhecimento desde resolver uma questão que aborde o tema, como saber lidar com as situações que afetam a saúde, né? Afetam a relação interpessoal. Tá? Compreender qual o papel de cada coisa que acontece no corpo de um adolescente e no jovem é uma coisa que precisaria ser pensada. E isso não é técnico, estritamente. Às vezes é a questão de vamos olhar vamos olhar o cotidiano, vamos ser crítico. O ser crítico não é ser crítico só do ponto de vista político, é ser crítico com relação a tudo. Por que eu jogo a bola para cima e ela cai? Eu questionar. E disso vem o pensamento técnico. Então teria que ser essa inversão. Eu sou totalmente pela formação crítica do aluno, a liberdade de pensamento, né, principalmente, e focalizar, hoje em dia a educação tem que focalizar a lógica, né, o pensamento lógico. Porque daí você está preparado, mudou a área, eu sou formado, você é jornalista. Então, o jornalismo vai seguir, ele tem ainda uma vida longa, porém, ela já é uma vida longa transformada, né? O jornalista ele já tem que agregar saberes com a informatização que antes não necessitava. Então, e você tem que adaptar então, para a mudança, esse que é o ponto. Para fechar, Javier, ficou várias perguntas aqui, fica até o convite, a gente falou só sobre o ensino médio, mas eu queria falar da primeira infância, faculdade, mas fica numa próxima oportunidade, mas queria saber a sua opinião também desse projeto aí tão polêmico hoje que se fala também no Congresso, que é o Escola Sem Partido. Escola Sem Partido, infelizmente, é uma dessas insanidades, de gente sem conhecimento, tá? Eu coloco uma proposta dessa como a proposta que teve, acho que foi o Aldo Rebelo, na década de 90, que propôs proibir estrangeirismo, né? Essas são coisas descabidas, são coisas que não fazem sentido. É gente que não conhece a educação, não sabe qual que é a realidade dela e quer mostrar que está fazendo alguma coisa. Porque o que acontece? Da mesma forma, a escola não tem partido. Se ela tem partido, ela é partido de quem está controlando as verbas. Então, no município X é um partido, no município Y é outro partido, e assim é uma multiplicidade. Então, quer dizer, que partido? Então, vamos mudar, então, desmembrar a educação da pauta política. Aí sim, escola sem político-partidarismo. Se a gente pudesse ter uma maturidade que ela fosse uma pasta independente de programa de governo, os profissionais da educação é que cuidam e nunca vai ter influência conforme mudança de governo. Ele só manda dinheiro e os profissionais é que cuidam. Daí não temos mais secretários de educação, não temos mais ministro de educação e fica só a educação é uma entidade. Aí sim você pode pensar futuramente. Mas é uma coisa descabida, e como eu falei da questão do estrangeirismo, só para não ficar que é a minha praia, o estrangeirismo não tem que querer mandar na língua portuguesa, ela é toda estrangeira.
Ela veio aqui, houve a mistura. Inclusive hoje no Pausa para a Educação vou fazer a entrada falando por que nós falamos a língua portuguesa. Parece óbvio, mas não é, porque os portugueses foram nossos colonizadores. Tem muito elemento aí a mais. Então você proibir o estrangeirismo, você proibir a dinâmica da própria língua. Tá? Computador. Então nós temos hoje, essa semana, uma pessoa falou que achava absurdo o emprego de deletar. Que deletar vem de delete, do computador, e que isso é estrangeirismo, é do inglês. Viu? O delete que tem no computador, ele vem do latim, delere, apagar. Então, quer dizer, veio do latim, que é a origem da nossa língua portuguesa, e por acaso foi usado primeiro na língua inglesa. Então, tem um monte de elementos aí que há desconhecimento, e quando a ignorância é maior do que o conhecimento, a gente tem essas barbaridades, seja um projeto contra o estrangeirismo, seja um projeto contra a escola, ou do Escola Sem Partido. Jovi, obrigado pela sua participação, por atender esse convite hoje nosso aqui da TVI. Fica o convite para uma próxima oportunidade. Como bem você disse, educação a gente tem que discutir em todos os âmbitos, em todas as horas. Então, o programa Telescópio também faz parte e tem muito interesse em discutir esse assunto. Eu agradeço mais uma vez o convite e deixo o convite daí para os espectadores que hoje às 4h30 ao vivo, o nosso programa Pausa para a Educação, que a gente tenta construir, é um grande benefício que a TVI traz para Itapetininga e região. Muito obrigado. Obrigado, Jovi. Agora vocês vão ficar aí com o Samuel, que vai dar as dicas de cultura para esse final de semana aqui em Itapetininga, Itapê Cultural, TVI, a TV que conta a nossa história. Fala, galera, tudo bem? Animados para mais um final de semana? Pois é, mais o Itapê Cultural está começando. Então, roda a vinheta. O Vinil Music Bar tem o prazer em apresentar o primeiro baile da Poderosa, aqui em Itapê, com Theo Kaufmann e a banda dele também, tocando os melhores do funk. Você irá se surpreender ao charme e glamour deste primeiro baile funk que promete ser inesquecível. E para tornar a noite ainda mais especial, as primeiras poderosas que chegarem e fizerem um check-in ganham um batom. E ainda, para abrir o baile das poderosas, tem Luan Oliveira, tocando o melhor sertanejo universitário. E já foi escalado o cantor Bem Marvadão para esquentar a sua noite deste sábado, dia 3 de junho. Então, simbora acelerar com Thiaguinho Noronha. Essa grande atração é puro sucesso. Hoje, na sexta-feira, a dupla de puro sucesso vai estar na Casa Chapadex, a dupla Vador e Jeremias. E a mulherada vai poder entrar de graça neste sábado, dia 3, até às 11h30 da noite, na Casa de Show Chapadex. Quem irá receber no Salão 1 a dupla, que é a figurinha carimbada na casa, é o Vador e Jeremias. E no Salão 2, Rafael Calisto e Grupo Som do Bailão. Afinal, 2 ambientes animados só no Chapadex. Mais um baile da cerveja acontece nesta sexta-feira no Armazém Sertanejo. E devido ao grande sucesso da última sexta-feira, novamente eles farão o comando da grande festa, o Leandrinho Embalo de Galpão. Sabadão chegando e nada melhor que curtir uma grande noite, não é mesmo? Pois é, e no CRI, o clube recreativo aqui de Itapetininga, recebe a festa Balada Sertaneja, comandada por nada mais, nada menos que Marcos Toledo e Juan. Será às 11 horas da noite, deste sábado, hein? A banda Três Cantos vai mandar aquele sertanejo bruto nessa sexta-feira, às 10 horas da noite, no Bar do Espanhol. Você não vai perder essa grande noite, não é mesmo? Quem vai para o Dona Santa Hall na sexta-feira é o residente da casa João Lopes. Também estará te esperando para fazer aquela farra. E ainda tem Smirnoff em dobro até as 2 horas da manhã. E a grande atração da noite será o cantor sertanejo Paulo Silva. Dia 8 de junho, quinta-feira da semana que vem, no restaurante árabe aqui em Itapê, vai acontecer a noite do lançamento do primeiro livro da jornalista Mônica Chirosa. Será às 7 horas da noite. E o nome do livro é Ponto, Vírgula e Crônica. A festa em louvor ao Divino Espírito Santo começou na sexta-feira passada, lá na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres. E a festa vai até o dia 4 de junho, neste final de semana. E você, que não conseguiu ir, chegou a hora de prestigiar essa grande festa. Está tendo missa todos os dias, praça de alimentação e apresentação de grupos musicais. A Prefeitura de Itapetininga irá realizar entre os dias 4 e 10 de junho a Semana do Meio Ambiente. Estão programados plantio e doação de mudas, oficinas de reaproveitamento de resíduos sólidos, coleta de óleo de cozinha, palestras sobre a posse e responsabilidade de cães e gatos e montagem de lixeiras ecológicas. O evento tem o papel de envolver a população na reflexão sobre a realidade ambiental.
A campanha nacional de vacinação contra a influenza foi prorrogada até nesta sexta-feira, dia 9. A imunização dos grupos de risco já está sendo realizada em todas as unidades de saúde do município. Então, galera, não deixe de se imunizar. O Mutirão da Saúde estará no distrito do Gramadinho nesse sábado, dia 3. A ação é realizada pela Prefeitura de Itapetininga em parceria com os alunos de uma faculdade privada. O atendimento será das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, na Praça Central do distrito. A proposta irá oferecer ações como aferição de pressão arterial, exames de glicemia, além de realização de atividades físicas voltadas às correções posturais, cálculo de índice de massa corporal e também orientações sobre os descartes corretos de medicamentos. Junto com a ação, a campanha antirrábica também será realizada no local. Até o momento já foram imunizados no município 3.629 animais de estimação durante o ano. A previsão é vacinar 20 mil cães e gatos em 2017. Então, corra imunizar seu bichinho. Para atender a população carente do município, a Prefeitura aqui de Itapetininga, por meio do Fundo Social e de Solidariedade, iniciou nesta segunda-feira, dia 29, a entrega de 80 óculos de grau. A população que recebe o benefício comparece na data agendada para entregar a receita do oftalmologista e escolher a armação. No mês seguinte, ela apenas retira os óculos. As entregas acontecem durante a semana. A ação será realizada todo mês e atenderá a população das áreas urbana e rural da cidade. A Praça Céu das Artes é um espaço muito legal, feito para a comunidade com o objetivo de proporcionar à população diversas atividades culturais, esportivas e sociais. Se você mora nas imediações de Jardim Bela Vista, Cambuí, Parque São Bento e outros bairros da região, fique de olho, pois a programação da praça é que não vai faltar. E se você ainda não conhece o Céu das Artes, faça uma visita e garanto que você vai gostar. Foi simplesmente linda a primeira virada cultural paulista aqui em Itapetininga. Dá uma olhadinha de como foi marcante. Agora vamos com a estreia no Brasil todo. A história de uma mulher treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível será contada neste grande filme. Diana Prince nunca saiu da paradisíaca ilha que é reconhecida como Princesa das Amazonas. Quando o piloto Steve Trevor se acidenta e cai numa praia do local, ela descobre que uma guerra sem precedentes está espalhada pelo mundo e decide deixar seu lar, certa de que pode parar o conflito. Lutando para acabar com todas as lutas, Diana percebe o alcance de seus poderes e sua verdadeira missão na Terra. Esse filme da Mulher Maravilha promete, hein? Este look que eu estou usando do Itapê Cultural é da loja Bento Capitolina. Como sempre, arrasando com as roupas. Um abraço a todos da loja. Um ótimo final de semana, pessoal, e até semana que vem. Tchau, tchau! Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito.